Tá todo mundo vendo e sentindo essa onda de calor que está assolando o Brasil. Muita gente passando mal, desmaiando. Aí você deve se perguntar, será que isso aí pode afetar meu coração, minhas artérias? Será que isso aumenta o risco de eu morrer, de infartar? Então saiba, a resposta é sim, aumenta sim o risco cardiovascular. E aí você deve estar se perguntando, Beleza, já sei que aumenta. mas o quanto que aumenta o risco? E outra coisa, por que aumenta o risco cardiovascular essa onda de calor? Então, se você quer saber essas respostas, continue assistindo o vídeo, que depois da vinheta eu vou lhe explicar essa história aí direitinho. Tá todo mundo sabendo que o Brasil está passando por recordes de temperaturas altas. O Brasil está sob uma grande massa de ar quente e isso aí está aumentando a temperatura. Lugares que nunca enfrentaram uma temperatura desse jeito estão tendo agora que enfrentar e muita gente está passando mal. E aí eu fui pesquisar, mas será que existe alguma relação, algum estudo que consiga provar realmente o calor aumenta o risco cardiovascular? Sim, eu achei 2 estudos. O primeiro estudo ele foi publicado em 2016. Ele mostrou que a cada 1 grau de aumento de temperatura vai aumentar o risco de mortalidade por doença cardiovascular em 4,5%. E não é só isso. Também é um aumento de 2,59% do aumento do risco de AVC em pessoas maiores do que 65 anos. E também existe outro estudo, já esse de 2018. Também foi tentar correlacionar esse aumento de temperatura com o risco de doença cardiovascular. E ele mostrou que para cada 1 grau de aumento de temperatura, vai haver um aumento da hospitalização por infarto em 1,6%. Então tá aí a ciência demonstrando que realmente o aumento da temperatura ele aumenta o risco de doença cardiovascular, de infarto, AVC, hospitalização por infarto. E aí você deve estar se perguntando, até porque eu me perguntava, mas gente, como é que isso aí acontece? A gente vai se aprofundar um pouco mais e vai descobrir as causas. Então vamos lá que agora eu vou começar a explicar para você e você vai conseguir entender por que o calor faz tão mal para o nosso sistema cardiovascular. Tudo parte do princípio que nós temos que entender que nós temos um sistema de termorregulação. Existem animais na natureza que a temperatura dele varia de acordo com a temperatura ambiente. Por exemplo, o sapo. A temperatura do sapo ela varia de acordo com a temperatura do ambiente. Nosso organismo não, nós temos um sistema de termorregulação. O nosso corpo tem que ficar numa temperatura por volta de 37 graus, 36,5, por ali 37,5, e ele não pode subir muito nem baixar muito. Com isso, nós temos um sistema de termorregulação. Como é que isso aqui acontece? Vamos pegar primeiro um extremo, o frio. Quando nós estamos sentindo muito frio, o que a gente faz? Os nossos pelos ficam eriçados e uma coisa que é bem marcante, a gente começa a bater o queixo. Por que isso? O nosso músculo começa a ter contrações involuntárias para poder gerar calor, para poder aumentar a temperatura. Olha só como a natureza é sábia. Então, o músculo contrai e aumenta a temperatura. Para quê? Para poder manter a temperatura do corpo. Agora vamos para o calor. Quando a gente tem calor, um dos primeiros sistemas de termorregulação que é ativado é o suor. Então a gente começa a suar. Quando a gente começa a suar, a gente vai perder 2 coisas principalmente: água e sais minerais. E toda vez que a gente perde água e sais minerais, vai haver o quê? Vai haver um desbalanço hidroeletrolítico no nosso corpo. Isso, claro, vai fazer mal para a nossa saúde. Em tudo aquilo que faz mal para a nossa saúde, o nosso corpo vai ter que fazer um esforço a mais, um esforço extremo para quê? Para poder manter o equilíbrio. Todo o nosso corpo tem que estar equilibrado. Por isso que quando a gente come muito sal, o que a gente faz? A gente toma água para manter aquele equilíbrio, a quantidade de água e sal dentro do nosso sangue. Então toda vez que há esse desequilíbrio, o nosso corpo vai ter que fazer um esforço a mais, guarde bem isso, um esforço a mais para poder manter esse equilíbrio. Segunda coisa que vai acontecer, você foi para uma praia, pegou muito sol e você fica vermelho igual pimentão. É porque você absorveu muito calor vindo do sol e esse calor está guardado no seu corpo. E agora seu corpo está tentando dissipar esse calor. O que ele faz? Vasodilatação. As suas artérias são desse calibre, vão ficar desse calibre.
Para quê? Para dissipar o calor da natureza. Isso aí vai o quê? Diminuir a temperatura do corpo. Ora, mas se ele faz vasodilatação, o que acontece com a sua pressão? Sua pressão cai. Mas se sua pressão cair, é ruim. Por quê? Porque se a pressão cai, não chega sangue no cérebro. Aí o que o coração vai ter que fazer? O coração vai ter que aumentar a frequência cardíaca para jogar sangue daqui do coração para o cérebro. O próprio cérebro manda uma mensagem para o coração. Ei, coração, olha, tá faltando sangue aqui para mim. Aí o coração tenta compensar, que ele sabe da importância de chegar sangue no cérebro. E aumenta a frequência cardíaca. O coração começa a bater mais forte, começa a bater mais rápido. E o que acontece com o coração? Aumenta o consumo de oxigênio. Claro, para ele poder bater mais forte, bater mais rápido, ele vai precisar de mais energia. Agora imagina aquela artéria ali que está quase entupida, que está sendo forçada a bater mais rápido. O que vai acontecer? Vai sofrer uma isquemia e o coração vai começar a sentir dor. Aí vem a dor no coração por conta da isquemia. Então nós já percebemos que durante o calor nós temos uma queda de pressão. Se cai a pressão, diminui o sangue no cérebro. Com isso vai aumentar o índice de AVC, porque não chega sangue no cérebro. A mesma história. Se tem uma artéria ali quase entupida ali no coração, também pode ter uma lá no cérebro também. E se tem pouco sangue chega no cérebro, a pessoa pode ter um AVC, pode ter um infarto. Lembrar que isso aí pode desencadear uma arritmia. E não é só por isso não. Nós temos que lembrar que quando a gente está com calor, a gente está passando mal, a gente está agoniado, fica estressado. O estresse libera adrenalina, a adrenalina vai lá no coração, o coração já está batendo rápido e vai bater mais rápido ainda. Aí depois as artérias vão contrair para poder compensar aquela queda da pressão, aí a pressão vai lá para cima. Então pode provocar aumento do infarto, do derrame, da pressão, da arritmia. E aí você já sabe, começa as complicações cardiovasculares, podendo levar até mesmo à morte. Meu coração vai acelerar, meu coração vai bater forte, eu vou ter um infarto no coração. Pronto, nesse momento está todo mundo desesperado. Meu Deus do céu, eu vou morrer nessa onda de calor? Não, gente, calma. Não é assim. Não é assim. Existem pessoas que têm maior risco. Isso aí não é para todo mundo. Nós temos que tomar cuidado com essas pessoas que têm o maior risco das doenças cardiovasculares nessa situação do calor. Vamos começar primeiro pelos extremos de idade. Vamos pegar as crianças, os bebezinhos e os idosos. Esses dois grupos, eles têm um sistema de termorregulação. A criança ainda é imaturo, que ainda não consegue fazer essa regulação da temperatura de forma adequada. É por isso que normalmente criança faz febre muito alta. Adulto não tem uma febre tão alta assim como criança. E o idoso? O idoso já começa a perder esse sistema de termorregulação. Por quê? Porque o cérebro começa a envelhecer. E aí, esse sistema de termorregulação desequilibrado não consegue manter a temperatura do corpo. E aí vai acontecer aqueles extremos de vasodilatação, contração do coração. E isso pode forçar mais o sistema cardiovascular. Ainda tem mais um detalhe. Bebezinhos, eles são praticamente feitos de água. É 90% de água no corpo. E o idoso? Qual é o problema do idoso? O problema do idoso é que nós temos uma área do nosso cérebro que é responsável pela sensação da sede. E à medida que vai envelhecendo, esse sistema de sensação de sede também vai se deteriorando e o idoso começa a não sentir mais sede. É comum, vocês daí que estão assistindo, idoso que não gosta de beber água. Por quê? Porque ele não sente sede. Mas por que ele não sente sede? Por causa do processo de envelhecimento. O idoso está desidratado e mesmo assim ele não sente sede. E isso é ruim, porque o sangue fica mais viscoso, o sangue passa com mais dificuldade. Isso aumenta o risco de quê? De formação de trombose. Olha só como vai tudo ali se encaixando. Por isso que é importante ter que beber água. Nem o excesso de mais, nem o excesso de menos. Às vezes o paciente pergunta, doutor, quanto que eu tenho que tomar de água? É bem simples. Você toma água até sua urina ficar amarelo clarinho. Não pode ficar o amarelão e nem ficar transparente. Tem que ser aquele amarelo clarinho. Pronto. Esse aí você está tomando a dose certa de água. Então se você vai lá urinar e vê no vaso que a sua urina está muito amarela, está na hora de você beber água.
Segundo grupo que tem o maior risco de doenças cardiovasculares nessa época aí do calor são as pessoas que já têm problema cardiovascular, óbvio, né? Então, aquele paciente que já infartou, o paciente já teve AVC, o paciente que já é hipertenso, o paciente que tem arritmia. Se esse paciente já tem tudo isso, é muito mais fácil de descompensar. Esse aí é um outro grupo que nós temos que tomar cuidado com eles. Terceiro grupo, grávida. Óbvio, né? A grávida já é um fator ali que é uma mudança brusca de todo o organismo. A mulher ali tem uma quantidade de volume muito grande, tem que pensar também na saúde do bebê, isso é motivos óbvios de a grávida também, ela aumenta o maior risco, principalmente de ter desmaio, isso aí é muito comum. Grávida faz muito vasodilatação, a grávida normalmente já faz vasodilatação, pega um calorzão desse, faz mais vasodilatação ainda, é fácil de desmaiar. E o quarto grupo são outras doenças que não cardiovasculares, mas que podem complicar. Por exemplo, insuficiência renal. Paciente que o rim já não funciona direito. Ora, o nosso rim ele é responsável pelo nosso sistema de regulação hidroeletrolítico. Lembra que eu falei lá atrás, né, do sistema hidroeletrolítico? Então, a pessoa só vai conseguir corrigir essa parte hidroeletrolítica através do suor. Porque já não tem mais o rim para poder fazer esse trabalho. Pessoas que têm DPOC, que seria um enfisema, bronquite crônica, também é outro fator de risco. Paciente que tem diabetes, pacientes neurológicos, pacientes que têm Parkinson, pacientes que têm Alzheimer. Imagina só isso aí que tem até, alguns até nem sabem mais que tem que tomar água, nem conseguem mais pedir água. Então, esses aí são os grupos que nós temos que tomar cuidado. Então, veja, essa onda de calor não é para você se desesperar, meu Deus do céu, estou com calor, vai aumentar meu risco de infarto. Não, é principalmente para esses grupos. Claro, vale para todo mundo? Vale para todo mundo. Mas esse é o grupo especial que nós temos que dar uma atenção mais rigorosa para não ter problema. Sintomas que podem demonstrar que você está correndo o risco de passar mal, vamos dizer assim. Vamos começar com os sintomas mais brandos, sintomas mais leves. Dor de cabeça. Além da dor de cabeça, nós vamos ter também vertigem, que é a tontura, muita fraqueza, né, o desânimo e cãibras. Aí você deve estar se perguntando, Mas por que cãibra? Cãibra não faz sentido. faz todo sentido. Eu já tenho até um vídeo meu sobre cãibra, tá? Vou deixar aqui em cima no card. Uma das coisas que pode levar a cãibra é justamente esse desbalanço né, de água, eletrolítico e eletrólicos. Então lembra que quando a gente começa a suar, a gente perde sódio, potássio, água. Pois é, isso aí pode levar a esse desbalanço hidroeletrolítico e isso pode aumentar o risco de cãibra. Então se você começou a ter muita cãibra, mais do que o comum, começa a prestar atenção se está faltando aí uma hidratação, se hidratar melhor. Agora também nós temos aqueles sintomas, sinais e sintomas que aí sim já é considerado de risco. Esse é aquele momento que está na hora de procurar um hospital porque o bicho está pegando. Vamos a eles. Vamos começar pelo primeiro, pele quente e seca. Só que detalhe, sem suor. Sabe aquela pessoa que fala assim, não, mas eu nem suo? Essa é a pessoa que a gente tem que preocupar. Porque o suor faz parte do nosso sistema de termorregulação. Se a pessoa está com calor extremo, ela está sentindo a pele dela quente, só que a pele dela está seca, não tem suor, é sinal que ela já está desidratada. E aí, como ela já está desidratada, o corpo vai tentar segurar todo o líquido no sangue, que é muito mais importante o líquido no sangue do que baixar a temperatura. O corpo ele é muito inteligente. E com isso aí, já é um sinal de que você está precisando urgente se hidratar e, muito provavelmente, receber soro na veia mesmo, líquido na veia. Outro, segundo sinal, esse é mais difícil de vocês conseguirem detectar. É o chamado de pulso forte e rápido. Se eu pegar bem aqui na carótida, ou aqui no pulso, eu consigo sentir a minha artéria pulsando. Então, o normal, ela tem uma frequência ali entre 50 e 100. De repente, ela começa a pulsar muito forte, muito rápido, começa a sentir uma pancada muito forte no seu dedo e muito rápido. O que é isso? É o coração tentando compensar. Lembra que eu falei, quando a gente está desidratado, quando a pressão baixa, o coração começa a bater forte, começa a bater rápido, a gente consegue sentir aqui no pulso carotídeo.
no pulso da artéria, no pulso femoral. Claro, isso aí já é mais para quem tem experiência, é o pessoal mesmo da área da saúde. Normalmente tem alguém da área da saúde aí na família, né, um técnico, um enfermeiro, um médico que acaba conseguindo detectar isso aí. Terceiro sintoma de gravidade: confusão mental. Lembra que eu falei que tudo isso aí pode levar a uma diminuição do fluxo de sangue para o cérebro? Ora, se não chega sangue no cérebro, não chega oxigênio, não chega glicose, não chega nutriente, não chega vitamina, o que vai acontecer com nossos neurônios? Vai começar a trabalhar de forma desorganizada, não vai trabalhar bem. É só você parar para pensar. Se você está com sede, com fome, você não consegue raciocinar direito. Por quê? Porque o cérebro está sentindo. Então, esses daí seriam os sinais principais. Viu um desses três, está na hora de procurar um hospital. Mas, doutor Cota, o que eu posso fazer para me proteger desse calor? Gente, é o básico. Eu não vou ficar perdendo muito tempo com isso aqui, todo mundo já sabe. Coisas bobas. Procurar o ambiente mais frio da casa. Quem tiver ar-condicionado, ligue seu ar-condicionado. Ah, doutor Cota, mas o ar-condicionado não está dando conta. É, eu sei, eu estou sentindo isso aqui. Eu moro aqui em Manaus, gente. Aqui o nosso ar-condicionado normalmente já não dá conta. Nessa época está pior ainda. Mas é melhor do que nada. Já ameniza. Ventilador, toma banho, usar roupas leves, nada de roupa preta nesse momento. Por quê? Porque o preto, ele absorve a luz solar e transforma ela em calor. Não fazer atividade física naquele horário ali, diria até 9 da manhã, até ali umas 4 horas já é complicado, né? Não ficar se expondo ao sol. Mulheres, homens que trabalham na cozinha, porque normalmente eu venho de uma família tradicional, normalmente quem cozinha é mulher. Mas tem muito chefe de cozinha. Meu cunhado cozinha bem pra caramba. Um abraço aqui pro Heraldo, cara top na cozinha, faz uma comida maravilhosa. Não liguem o forno, evite de ligar o forno. Imagina, já está um ambiente quente. A cozinha normalmente é um ambiente quente. Tu vai ligar o forno, vai ficar pior ainda. Então, é simples. Tentem fazer tudo o que vocês puderem para tentar baixar a temperatura do ambiente. Óbvio, muita água. Tem que hidratar. E é muita água mesmo. O principal daí, eu diria para vocês, é água mesmo. Sabe? Sapeca aí na água, porque isso aí vai evitar complicações e isso aí pode, principalmente naqueles grupos de risco, evitar as doenças cardiovasculares. Eu espero ter sanado todas as dúvidas de vocês. Se ainda ficou alguma dúvida, já sabe, deixa aí no comentário que eu tenho o prazer de responder. Se eu não conseguir responder aqui, eu levo a pergunta lá para a live. Eu tenho uma live todas as segundas-feiras, 18 horas horário de Brasília, 17 horas horário de Manaus. Eu tenho uma live Pinga Fogo, onde você faz a pergunta e eu respondo ali na hora. Como já dizia o Faustão, né? Quem sabe faz ao vivo. Mas eu acho que é a melhor coisa. Além disso, eu levo, não só eu levo essas perguntas que vocês colocam aí no vídeo, como também respondo as perguntas lá da live. Então, quer participar, quer fazer uma pergunta para o cardiologista sobre outro assunto, arritmia, pressão, infarto, participe lá da live. Acabou. Eu espero que vocês tenham gostado, meus amigos. Deus abençoe todos vocês. Nos veremos no próximo vídeo. Se Deus quiser, já com uma temperatura mais amena, né?